Vão pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fábio Miguel Malheiro Paim, ou solamente Fábio Paim. O cara que nasceu predestinado a ser um jogador de futebol tão habilidoso que era para ter sido melhor do que Cristiano Ronaldo. E sem exageros, tá? Quando Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Manchester United em agosto de 2003, nosso querido Robozola disse algo que realmente surpreendeu o mundo do futebol. Se vocês acham que eu sou bom, espere até ver Fábio Paim jogar. E naquele momento, todo mundo se perguntou, mas quem é Fábio Paim? Onde vive? O que come? Como se reproduz? O que aconteceu com esse jogador que, segundo o próprio Cristiano Ronaldo, jogava mais que ele mesmo? Sendo que o Robozão não cansa de repetir que ele é o número 1, mas mesmo assim, se curvou ao talento desse desconhecido. A vida de Fábio Paim é quase uma novela mexicana, daquelas do SBT, e que os únicos espectadores são tiazinhas na sala de espera de um consultório chechelento qualquer, onde a recepcionista perdeu o controle remoto e por isso ainda estão assistindo essa. Mas vamos lá. Fábio Paim nasceu em 1988 em Estoril, um distrito de Lisboa. Ele era um garoto de origem simples que jogava futebol descalço com seus amigos em uma praça. Até aí, a história genérica de 90% dos jogadores de futebol. Numa dessas peladas, ele foi visto por um assistente social que estava montando um time de futebol, com a intenção bonita demais de tirar as crianças da rua e manter elas no caminho certo. Convite para o time aceito, mas só havia um problema. Infelizmente, souberam que o torneio era apenas para maiores de 7 anos, o que impediria o nosso querido Fabinho de jogar o torneio. Mas como os portugueses são os brasileiros da Europa e como a vontade de ver aquele garoto bom de bola em ação era tão grande, eles deram um jeitinho brasileiro e meteram uma identidade falsa no garoto. E aí, o moleque voou. O desempenho dele nesse campeonato foi surpreendente, e o que acabou surpreendendo mais ainda foi quando o campeonato terminou e a farsa foi descoberta. Ele foi o destaque daquele campeonato, mesmo sendo anos mais novo que os outros jogadores. Fábio só queria jogar bola, e o próximo passo foi um jogo onde eles enfrentariam um time da base do Sporting de Lisboa, uma das categorias de base mais respeitadas da Europa. Base essa que já revelou alguns pés rapados aí como Figo, Ricardo Quaresma e um tal de Cristiano Ronaldo. E claro que nesse jogo o Sporting venceu a partida por 3-1, mas o resultado do jogo era o de menos. O que interessava mesmo era que Fábio Paim se deu muito bem e jogou muito naquela partida, onde fez o único gol do seu time. Depois daquele jogo, ele chamou a atenção dos olheiros do Sporting e foi convidado a se juntar ao time. Convite esse que foi prontamente aceito pelo gajo. Desde o início, ele foi tratado como uma joia, mas quando chegou no Sporting, ele se deparou com outro garoto, 2 anos mais velho que ele, e que estava arrebentando nos treinos. Vindo diretamente da Ilha da Madeira, esse outro garoto era ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ou como nós conhecemos, o nosso delicioso Robozão CR7, o pai. O tempo foi passando e Fábio foi evoluindo ao ponto de, naquele momento, se tornar um jogador que enchia mais os olhos da comissão técnica do clube do que o próprio Cristiano Ronaldo. Aos 13 anos, ele já deixava os torcedores lusitanos empolgados. Muita gente vinha de longe só para ver os jogos e treinos do garoto. Com 14 anos e um talento de brilhar os olhos, muita gente vê naquele período como o marco zero do início da ruína da joia portuguesa. E com toda essa atenção que Paim despertou pelos arredores de Lisboa e até podemos dizer da Europa, você sabe como é, né? Grana, fama, o cara ficou mais bonito. Começou a ser rodeado por interesseiros e nessa badalação toda, o gajo começou a receber um tratamento VIP, diferente dos outros garotos da base. Também existiram alguns boatos de que a Federação de Futebol da França malandramente arrumou uns empregos para os pais da promessa e uma garantia de uma vida de rei caso ele se mudasse para a França e se naturalizasse francês para jogar pela seleção bimundial ao invés de Portugal. Outro motivo também citado por pessoas próximas era de que Paim, por ser essa promessa de futuro craque, muitos empresários o viam como uma mina de ouro. E aí começou a atrair o olhar de muitos agentes de futebol, que o procuraram para planejar a carreira do garoto e assim encher o de dinheiro. Após muitas tratativas, a novela para saber quem seria o seu empresário teve um fim,
E o vencedor do leilão da joia foi o Jorge Mendes. Sim, ele mesmo, o mesmo empresário de Cristiano Ronaldo. Só por essa união sinistra com Mendes, o valor de mercado do menino foi para as alturas. E mesmo fazendo parte do time sub-15, Fábio Paim já estava recebendo um salário maior do que muitos dos principais jogadores do time profissional do Sporting. Paim se mostrou um jogador com uma tremenda habilidade, porém, já era possível se notar que a cabeça do gajo não era lá das melhores. Dentro de campo até então, ele ia muito bem. Já na escola, era uma lástima. Era o pior aluno da sala, só tirava notas vermelhas. Pontualidade também não era seu forte. Mala pra caramba, chegava atrasado aos treinos do elenco. Figurinha carimbada também nas maiores baladas de Portugal. Várias vezes era flagrado muito louco por aí, e tudo isso antes de atingir a sua maioridade. A conta bancária de Paim já estava recheada com o dinheiro que a maioria das pessoas comuns jamais verão em toda a sua vida. Mesmo antes de tirar sua habilitação, ele já tinha 10 carros na garagem. O primeiro da coleção, ele já meteu logo uma Mercedes. E um pouquinho depois, ele já tacou-lhe o e comprou logo uma Lamborgola. Logo depois, veio o que ele dizia ser o maior sonho de sua vida, uma Ferrari. Mesmo com tudo isso para atrapalhar a mente de um jovem garoto, Paim ainda conseguiu manter o seu desempenho em campo, chegando a marcar 38 gols em 39 partidas pelas categorias de base do Sporting. E tudo parecia estar caminhando para a transformação da promessa em realidade. Tudo ia bem, até o momento em que o garoto sofreu a sua primeira lesão, e foi uma baita lesão grave no joelho. Foi necessária a intervenção cirúrgica, e a cirurgia foi delicada, e quando ele se recuperou e pôde voltar a jogar, seus números não eram mais os mesmos. Mesmo assim, o Sporting, sabendo do potencial do garoto, deu todo o tempo necessário para que ele pudesse se recuperar. O tempo foi passando e em 2017, Paim já estava com 19 anos. Enquanto Cristiano Ronaldo já estava no United, trilhando seu caminho para no futuro se tornar o melhor jogador do mundo. Fabinho, apesar de ter várias convocações para a base da seleção portuguesa, ainda não tinha nem mesmo estreado pelo profissional do Sporting. A comissão do clube português achava que ele ainda não estava pronto para subir da base para o profissional. Porém, ele já estava com 20 anos. A pressão da torcida e imprensa e dos agentes, é claro, para vê-lo atuar como profissional, fizeram com que ele fosse emprestado ao Olivais e Moscavide, time da segunda divisão do Portuguesão. Era uma oportunidade boa para mostrar o seu futebol, sem a pressão que estava sendo jogada nele na elite do futebol português. Mas sua passagem por lá foi broxante. Um golzinho, um cartão vermelho, 11 partidas disputadas, 9 derrotas e 2 empates. Inimigo da vitória. Não tinha como ser pior, e depois de 2 passagens por outros 2 clubes sem ao menos mostrar algum resquício de seu bom futebol, ele já havia ganhado o título de Gianchera brasileiro. Já desacreditado por todos, ele estava no seu segundo fundo do poço. Foi aí que ele recebeu uma oportunidade incrível que àquela altura já parecia impossível de acontecer. Luiz Felipe Scolari, por algum tempo, foi técnico da seleção lusitana, e após essa boa passagem, ele deixou a seleção portuguesa para ir para o Chelsea. Em sua chegada aos Blues, ele trouxe com ele vários jogadores portugueses: Quaresma, Deco, Bocingua, e para espanto de todos, Felipão fez o convite para Fábio Paim se juntar a eles. Ali parecia ser um recomeço, mais uma chance na elite do futebol mundial. Era o momento da sua redenção. O cara foi de recusado por um clube da segunda divisão portuguesa ao topo do futebol mundial em alguns meses. Tudo isso porque ele tinha confiança total do treinador. Felipão tem uma ótima relação com seu empresário Jorge Mendes. Coffee. Como que chama aí na sua quebrada total confiança do treinador? Supostamente, claro, tem que falar supostamente. Empresário melhor que esse, só o do Luan que encostou maré a turbo na garagem do Cortinas. E mesmo assim, com essa baita chance, Paim cagou no rolê novamente e não agarrou a chance que o deram. Depois de alguns meses, só jogou pelo time de reservas e foi pouquíssimo aproveitado. Fábio, além de ruim, é perninha, ficou pistola e pediu logo para voltar para Portugal. Deu uma leve rodada por lá e acabou recebendo uma proposta milionária para jogar em Angola, onde ele tinha a chance de até mesmo ser convocado para a seleção do país, já que seus pais têm origem angolana. E deu tudo errado de novo para variar, né? Então ele voltou para Portugal e foi jogar no time da terceira divisão portuguesa. E aí resolveu fazer um mochilão total. Começou a jogar pelo Catar, depois foi para Lituânia, Malta e China, não deixando saudade de nenhum desses destinos. E aí, com a cabeça já despirocada, ele resolve voltar para Angola. Só que dessa vez as coisas pioraram e muito por lá.
Não satisfeito em estragar apenas sua carreira, Paim estava focado em cagar também com sua vida. Ele foi acusado de agredir sexualmente uma mulher em Lisboa, e quando a polícia começou a trabalhar em cima do caso, viram que ele tinha em seus registros várias passagens por mostrar a bilola em público. Por mais de uma vez, Fábio Paim foi flagrado alisando o taco enquanto observava pessoas na rua. Super normal, super de boa, quem nunca, né? Quem somos nós para julgar? Não satisfeito, ainda veio à tona um caso de agressão sexual envolvendo uma mulher em sua passagem pela Lituânia. Ele poderia ter pego até 7 anos de prisão, mas não tiveram provas o suficiente e ele sempre negou que teve alguma coisa com essa mulher. O tempo passou e na escala Fábio Paim ele estava até jogando bem agora em Luxemburgo, mas seria uma pena, né, meu irmão, se alguma coisa de ruim acontecesse. E dessa vez ele conseguiu vazar o seu vídeo no Xvideos com uma garota, e lá se vai tudo novamente pro saco, só que dessa vez ele resolveu voltar para Portugal e jogar pela 3ª divisão. Foi uma merda como esperado, mas aí o cara não desiste nunca. Ele chegou a jogar pelo Paraíba do Sul, um time da 3ª divisão do Campeonato Carioca. Nosso amigo aqui conseguiu ir do Chelsea à 3ª divisão do Campeonato Carioca em alguns anos. Aí já em 2017 ele largou tudo e foi treinar garotos em uma escolinha de futebol local. E para fechar essa história com chave de bosta, Fábio Paim conseguiu ser o quê? Isso mesmo, preso por tráfico. Ele levava em sua cuequinha uma quantidade significativa de entorpecentes, além de uma faca, uma balança e uma tesoura. Desde então, o atleta tem sido mantido em prisão preventiva para evitar que ele desse continuidade às atividades criminosas e eliminar possibilidades de fuga do país. Durante a investigação, o Ministério Público concluiu que a principal fonte de renda de Paim era a venda de narcóticos, e é por tudo isso que Paim nunca será o pai.